Então, nós seguindo aqui no aprendizado, nós vamos ver agora o livro Céu e Inferno, né? E o que nós estávamos vendo é relacionado às pessoas que cultivam a magia, a chamada magia, né? Que são os rituais, que são os talismãs, os rituais de magia feitos segundo quem as pratica para que os espíritos trabalhem para eles, né? Então o Espiritismo nos explica que nunca a espiritualidade superior vai fazer uso de essas magias, esses rituais, né? A espiritualidade superior não precisa disso. O nosso ligamento com a espiritualidade superior é através do nosso pensamento positivo, do nosso pensamento na bondade, na caridade, nas coisas boas que nos protegem e nos mantêm em sintonia com a espiritualidade elevada. Quem se atira a essas práticas de magias e rituais, eles têm que estar cientes que eles vão atrair espíritos que ainda estão numa baixa vibração, né? Não vai ter um espírito evoluído por trás disso. Número 15. As acusações lançadas pela Igreja contra a prática das invocações não concernem, pois, ao Espiritismo, uma vez que se dirigem principalmente sobre as operações da magia, com a qual não tem nada em comum. Ele condena, nessas operações, o que ela mesma condena. Não faz os bons espíritos desempenharem um papel indigno deles. E, enfim, declara nada pedir e nada obter sem a permissão de Deus. Sem dúvida, pode haver pessoas que abusam das evocações, que delas fazem um jogo, que desviam seu objetivo providencial para que sirvam aos seus interesses pessoais, que, por ignorância, levianidade, orgulho ou cupidez, se afastam dos verdadeiros princípios da doutrina. Mas o Espiritismo sério as reprova, como a verdadeira religião reprova os falsos devotos e os excessos do fanatismo. Não é, pois, nem lógico, nem equitativo imputar ao Espiritismo em geral os abusos que ele condena, ou as faltas daqueles que não o compreendem. Antes de formular uma acusação, é preciso ver se ela assenta justo. Portanto, diremos, a censura da Igreja cai sobre os charlatões, os exploradores, as práticas da magia e da feitiçaria. Nisso, ela tem razão. Quanto à crítica religiosa e cética, filtra os abusos e estigmatiza o charlatanismo, não faz melhor com isso que ressaltar a pureza da sã doutrina, que ajuda, assim, a se desembaraçar das más escolas. Nisso facilita a nossa tarefa. Seu erro está em confundir o bem e o mal, por ignorância na maioria, por má fé em alguns, mas a distinção que ela não faz, outros a fazem. Em todos os cantos, sua censura, a qual todo espírita sincero se associa no limite do que se aplica ao mal, não pode atingir a doutrina. 16. Os seres misteriosos que se entregam assim ao primeiro chamado de herético e o ímpio, como do fiel, do crime tão bem quanto da inocência, não são nem os enviados de Deus, nem os apóstolos da verdade, mas os cúmplices do erro e do inferno. Assim, ao herético, ao ímpio, ao criminoso, Deus não permite que os bons espíritos venham tirá-los do erro para salvá-los da perdição eterna. Não lhe envia, senão, os subordinados do inferno para os enfiar mais no lamaçal. Bem mais, não envia a inocência, senão seres perversos para pervertê-la.
Não se encontra, pois, entre os anjos essas criaturas privilegiadas de Deus, nenhum ser bastante compassivo para vir em socorro dessas almas perdidas? Porque as qualidades brilhantes de que são dotados se servem apenas para seus gozos pessoais? São realmente bons se, mergulhados nas delícias de sua contemplação, veem essas almas no caminho do inferno, sem virem dele desviá-las? Não é a imagem do rico egoísta que tendo tudo em profusão, sem piedade, deixa o pobre morrer de fome à sua porta? Não é o egoísmo elígido em virtude e colocado até os pés do Eterno? Então, pessoal, aqui nós temos que entender que aqueles que se entregam a essas práticas, eles estão se aliando a espíritos que vão vibrar nessas vibrações ainda baixas, né? Então, eles vão se afundando cada vez mais nessas práticas e se afastando cada vez mais da verdade. E eles vão atrair espíritos que estão ligados a esses pensamentos e a essas vibrações, né? É o mesmo que a gente já deu exemplos aqui de as reuniões sérias atraem espíritos sérios. Tudo o que comanda é o nosso pensamento, é a nossa intenção. Se a nossa intenção é pura, se a nossa intenção é boa, se a nossa intenção é aprender e ajudar, tanto seja os encarnados quanto os desencarnados, nós vamos atrair espíritos elevados que são sérios e estão nessa missão também. Então nós vamos atrair através do nosso pensamento e da nossa intenção. Mas quando a nossa intenção não é séria, ela é leviana, ela é de curiosidade, ela é muitas vezes de benefício próprio, né? Tem pessoas que usam a espiritualidade até para tentar, como a gente já viu ali, respostas sobre sua vida particular, ou até para achar um meio de ganhar dinheiro. Através disso, vai atrair espíritos em baixa vibração, né? Espíritos levianos e, quando não, espíritos maus, que vão fazer com que essa pessoa fique cada vez mais iludida nessas práticas e se afunde cada vez mais nesses erros, né? Então, tudo o que comanda e atrai a espiritualidade é o nosso pensamento e a nossa intenção. Se o nosso pensamento é bom e a nossa intenção é boa, nós vamos atrair espíritos sérios e espíritos elevados, né, na busca de alcançar esse objetivo nosso, né, de se doar em prol da ajuda às pessoas encarnadas e desencarnadas. E a espiritualidade de luz vai vir auxiliar esse trabalho. Mas quando as reuniões são feitas com outro objetivo, que não seja esse, nós vamos atrair espíritos também ligados a isso, a esses pensamentos, né? É o mesmo que nós fazermos uma reunião séria, com um objetivo sério, para discutir um assunto sério. Quem é que vai nessas reuniões? Vai as pessoas com esse objetivo. O objetivo sério de tratar de coisas sérias. Mas quando nós fazemos uma outra reunião buscando outros objetivos, né, levianos, sem fundamentos, os espíritos sérios não vão, as pessoas sérias não vão nessa reunião. Vai as pessoas que se ligam a esses pensamentos. Então é aí que se torna necessário tomar o cuidado, né, dentro do trabalho que é feito da espiritualidade. Não vos admireis que os bons espíritos vão ao herético e ao ímpio, esqueceis, pois, estas palavras do Cristo. Não é aquele que está bem que tem necessidade de médico. Não verieis as coisas de um ponto mais elevado que os fariseus de seu tempo?
E vós mesmos, se fosseis chamado por um descrente, recusaríeis ir a ele para colocar no bom caminho? Os bons espíritos fazem, pois, o que faríeis. Vão ao ímpio fazê-lo ouvir boas palavras. Em lugar de lançar anátema às comunicações que no túmulo, bendizei os caminhos do Senhor e admirai o seu todo poder e sua bondade infinita. 17. Disse os anjos guardiões, mas quando esses anjos guardiões não podem se fazer ouvir pela voz misteriosa da consciência ou da inspiração, porque não empregariam meios de ação mais diretos e mais materiais da natureza a ferirem os sentimentos, uma vez que eles existem? Deus coloca, pois, esses meios que são obra sua, uma vez que tudo vem dele e que nada chega sem sua permissão, à disposição dos maus espíritos, ao passo que recusa aos bons deles se servirem? De onde é preciso concluir que Deus dá aos demônios mais facilidades para perder os homens que dá aos anjos guardiões para salvá-los? Então Deus, ele não tem, no caso, a culpa quando o homem decide se enveredar pelo outro lado, né? Ou seja, se afastar da sua bondade e do seu aprendizado, né? Quando ele se entrega ao culto de outros espíritos que estão mais afastados da bondade de Deus, né? Então é o livre-arbítrio de cada um escolhendo o lado que quer ficar e para onde quer seguir. Então, por mais que tenhamos nós todos bons espíritos tentando nos intuir e nos dirigir ao bom caminho, aceitar essas intuições que eles nos mandam é o livre-arbítrio nosso, né? Quando nós se ligamos a energias negativas, nós estamos facilitando que esses espíritos, também com pensamentos negativos, eles tenham mais facilidade de nos intuir do que os bons, porque é uma questão de vibração, né? Agora, quando nós estamos com bons pensamentos e boas intenções, nós estamos numa vibração melhor, o que possibilita então que esses espíritos superiores ou que os nossos espíritos protetores consigam então nos intuir com mais facilidade. Pois bem, o que os anjos guardiões não podem fazer, segundo a Igreja, os demônios o fazem por eles. Com a ajuda dessas mesmas comunicações, supostamente infernais, conduzem a Deus aqueles que o renegam, e ao bem aqueles que estão mergulhados no mal. Dão-nos o estranho espetáculo de milhões de homens que creem em Deus pelo poder do diabo. Então, que a Igreja fora impotente para convertê-los, quantos homens que não oram jamais, oram hoje com fervor, graças às instruções desses mesmos demônios? Quantos deles não se veem que os de orgulhosos, egoístas e debochados se tornam humildes, caridosos e menos sensuais, e se diz que é a obra dos demônios? Se assim for, é preciso convir que os demônios prestaram um maior serviço e os assistiu melhor que os anjos. É preciso ter uma bem pobre opinião do julgamento dos homens deste século, para crer que possam aceitar cegamente tais ideias. Uma religião que faz da sua pedra angular de semelhante doutrina, que se declara solopada em sua base, tirando-se-lhe seus demônios, seu inferno, suas penas eternas e seu Deus sem piedade, é uma religião que se suicida. Então, aqui nesse parágrafo fala também daquelas religiões que alegam que toda a comunicação espiritual são os demônios, né? São espíritos das trevas se comunicando,
e se fazendo passar por parentes queridos, para iludir o homem. Mesmo quando essas comunicações ensinam uma mensagem elevada, ensinam a orar a Deus, a Jesus, ensinam o homem a trilhar o bom caminho. Então, como seriam demônios se a mensagem que eles transmitem é uma mensagem positiva e de amor a Deus e a Jesus? Então é preciso saber discernir uma coisa de outra. E a gente discerne uma coisa de outra pela mensagem. Se a mensagem é elevada, se a mensagem fala de coisas que nos elevam perante as leis de Deus, elas não podem vir de um espírito mau. Então, crer que todas as comunicações sejam obras do demônio é um erro, né? Porque não se explicaria o demônio vir e ensinar você a amar a Deus, a fazer as coisas boas, a praticar a justiça de Deus, a praticar os ensinamentos de Jesus. Então, um demônio não viria com essa finalidade. Então, é preciso saber distinguir uma coisa da outra. Por isso que não se pode aceitar esses ensinamentos de algumas religiões que ensinam que todas as comunicações de espíritos são obras do demônio. Número 18. Deus disse que enviou seu Cristo para salvar os homens. Não provou seu amor por suas criaturas e a deixou sem proteção? Sem nenhuma dúvida, o Cristo é o divino Messias, enviado para ensinar as verdades aos homens e mostrar-lhes o bom caminho. Mas somente depois dele, contai o número daqueles que puderam ouvir a sua palavra de verdade. Quantos morreram e quantos morrerão sem conhecê-la? E entre os que a conhecem, quantos há que a colocam em prática? Porque Deus, em sua solicitude para a salvação de seus filhos, não lhe enviaria outros mensageiros vindo sobre a terra, penetrando nos mais humildes redutos, entre os grandes e os pequenos, entre os sábios e os ignorantes, entre os incrédulos como entre os crentes, ensinar a verdade àquele que não a conhece, fazê-la compreender àqueles que não a compreendem, suprir pelo seu ensinamento direto e múltiplo a insuficiência da propagação do Evangelho e apresentar assim o advento do reino de Deus? E quando esses mensageiros chegarem em massas inumeráveis, abrindo os olhos aos cegos, convertendo os ímpios, curando os doentes, consolando os aflitos, a exemplo de Jesus, vós os repudiareis o bem que fazem, dizendo que não são os demônios? Tal é também a linguagem dos fariseus com relação a Jesus, porque eles também diziam que faziam o bem pelo poder do diabo. O que ele lhes respondeu: conhecereis a árvore pelo seu fruto. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Então Jesus resumiu isso com essa frase, né? Então, se a mensagem é boa, é elevada, ela não pode vir de um espírito inferior, de um espírito não elevado. Então é aí que vai se distinguir com quem se está sendo feita a comunicação, com que categoria de espírito é que se está se comunicando, né? É pela mensagem que ele vai transmitir. Se a mensagem é elevada, o espírito é também elevado, né? Pelo que ele está ensinando e transmitindo. Mas, para eles, os frutos produzidos por Jesus eram maus porque vinham destruir os abusos e proclamar a liberdade, que devia arruinar a sua autoridade. Se viesse para lisonjear o seu orgulho, sancionar as suas prevaricações e sustentar o seu poder, aos seus olhos, seria o Messias esperado pelos judeus. Ele era só pobre e fraco.
Fizeram-no perecer e creram matar a sua palavra. Mas a sua palavra era divina e lhe sobreviveu. Entretanto, ela se propagou com lentidão, e depois de 18 séculos, apenas é conhecida da 10ª parte do gênero humano. E cismas numerosas explodiram no seio dos seus próprios discípulos. Foi então que Deus, em sua misericórdia, enviou os Espíritos para confirmá-la, completá-la, colocá-la ao alcance de todos e difundi-la por toda a terra. Mas os Espíritos não estão encarnados em um único homem, cuja voz seria limitada. São inumeráveis, vão por toda parte e não se podem prendê-los. Eis porque os seus ensinamentos se difundem com a rapidez do raio. Então nós vimos que existem as 3 revelações, né? A primeira revelação foi na época de Moisés, através dos 10 mandamentos, que ainda era uma lei para um povo ainda muito primitivo, então precisavam de leis mais rígidas para controlar um povo ainda mais primitivo, né? Então o Velho Testamento na Bíblia, ele fala desse Deus daquela forma que era necessária para controlar um povo ainda muito atrasado e primitivo, né? Jesus veio com a missão de trazer a imagem do Deus verdadeiro, né? Que é um Deus de todos, é um Deus do amor incondicional, um Deus da caridade, um Deus do perdão. Essa é a missão de Jesus. E ao longo desses mais de 2000 anos, até esses ensinamentos de Jesus foram distorcidos pelos homens que pegaram esses ensinamentos e acharam uma forma de distorcê-los e manipular as pessoas através desses ensinamentos. Mas já sabia, lá na época que ele estava aqui, que precisaria vir uma terceira revelação para recuperar o seu ensinamento verdadeiro e ensinar aquilo que ele ainda não podia ensinar naquela época. E esse foi o advento do Espírito de verdade, anunciado naquela época por Jesus, que viria uma época que viria o Espírito de verdade e esse Espírito esclareceria aquilo que ainda não podia ser esclarecido naquela época. Então o povo ainda não estava preparado. Era um povo ainda mais preparado do que o povo mais primitivo da época de Moisés, mas ainda não estava preparado para aprender toda a verdade do mundo espiritual. Então eles aprenderam sobre o Deus verdadeiro, que era um Deus de todos e não de um povo único, e que era um Deus de perdão e de amor e bondade. Mesmo assim, os ensinamentos de Jesus foram distorcidos e foram cometidos muitos crimes em nome de Jesus, fazendo totalmente o que era o contrário aos ensinamentos dele, né? E no momento adequado veio então a terceira revelação com o Espiritismo, vindo não só de um homem, como no caso na época de Jesus veio através dele, mas através de vários espíritos, através dos ensinamentos espíritas contidos nas obras espíritas, que foram ensinamentos através de perguntas feitas aos espíritos e eles respondendo. E o Evangelho segundo o Espiritismo é esses ensinamentos, né, que os espíritos vieram ensinar o que realmente cada passagem da Bíblia, do Novo Testamento, da passagem de Jesus, sobre os ensinamentos morais de Jesus, o que queria dizer e qual o verdadeiro ensinamento de cada passagem. Então, a espiritualidade veio não através de uma única pessoa ou de um único espírito dizendo as verdades, mas foram vários espíritos em vários locais diferentes respondendo às questões, e essas questões então foram as escolhidas para se compor o Livro dos Espíritos e todos os ensinamentos contidos nas outras obras
das 5 obras básicas do Espiritismo. Então esses ensinamentos eles vieram então de vários espíritos, não vieram mais através de uma única pessoa ou de um único espírito. Justamente para que essa verdade viesse ensinar aquilo que havia sido distorcido pelos homens dos ensinamentos morais de Cristo, e mais ainda trazendo as explicações que ainda não podiam ser trazidas na época que Jesus veio sobre o mundo espiritual. Então nós podemos ver que na época de Kardec os espíritos fizeram um compilado só de um resumo, mas que na época depois Chico, Divaldo e vários livros que foram escritos depois foram dados mais detalhes do funcionamento do plano espiritual, confirmando os ensinamentos dos espíritos da época de Kardec e trazendo ainda mais detalhes sobre o funcionamento do mundo espiritual e como funciona então o mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual. Respondendo que a maioria das pessoas dizem ainda que não tem resposta, mas que veio essa resposta com o Espiritismo, né? Que é de onde viemos, por que estamos aqui e para onde iremos no retorno, né, de cada um de nós. Então essas 3 perguntas já estão respondidas. Responde de onde viemos, por que estamos aqui e para onde retornaremos, através desses ensinamentos. Allan Kardec nasceu onde? Na França. E quais os países que mais se dedicam assim, a estudar o Espiritismo, será? Atualmente o Brasil. E o Alcorão é uma Bíblia de alguns povos, assim? O Alcorão é do povo do Oriente, lá da... Pois é, mas por que diz tanta coisa também, assim, negativa nesse Alcorão? Na verdade não diz coisa negativa, foi também distorcido. Que quem não segue deve ser morto, apedrejado. Não diz isso. Ah, mas tem lugar, tem... No Alcorão por Maomé, foi escrito. No budismo a mensagem é positiva, no Alcorão é positiva, na Bíblia é positiva. O que há de distorção é feita pelos homens. Os homens distorceram para manipular e criar uma seita cega e que impõe um povo sobre o outro. E esses ensinamentos aconteceu a mesma coisa com os ensinamentos de Jesus. Na época da Inquisição, o que eram feitas com as pessoas que eram consideradas médiuns, que hoje a gente considera médiuns, e na época eram chamadas de bruxas, queimadas na fogueira. Jesus ensinou isso? Não. Né? Então, todas as distorções, os espíritos evoluídos vêm em todos os povos para ensinar as coisas positivas, mas as distorções são feitas pelos homens, na tentativa de manipular os outros povos e as pessoas. Né? Então isso foi feito em todas as religiões, todas elas. Né? Mas as distorções são feitas pelos homens. Os espíritos evoluídos, eles vêm ensinar a verdade, mas depois que eles se vão, os ensinamentos são distorcidos. E então são necessários virem novos esclarecimentos mais para frente, né? E é isso que foi feito também com o Alcorão. E os espíritas, os médiuns, as pessoas se encontram, né? Tem algum encontro assim, entre países diferentes para trocas? Tem vários encontros, são feitos vários encontros, uma tentativa, né, de unificação, até no Brasil é uma tentativa de unificação, né? Existe a federação que foi criada para tentar unificar, né? Mas os próprios, nos meios de todos os setores e de todas as religiões, existem os dois lados, os lados que pensam às vezes diferentes, e faz com que haja esse choque
da maneira de visualizar o ensinamento, né? Então começam a haver as distorções. Então há um grupo seguindo um ensinamento, outro grupo seguindo o outro, e havendo essas distorções, acabando por distorcer a verdade. E isso não é diferente no Espiritismo. No Espiritismo também acontece isso, né? Então, por que a espiritualidade manda tu seguir a obra básica, né? E dentro dessas obras básicas tu fazer uma relação do que é o que não é, porque fora isso, dentro do espiritualismo existem muitas vertentes que eles usam um pouco dos ensinamentos espíritas e acabam distorcendo para manipular as pessoas e envolver elas em outros ensinamentos que acabam indo para os rituais, né? E eles se dizem também espiritualistas, né? Mas com outros ensinamentos, pegando uma base daqueles ensinamentos espíritas e transformando elas a seu bel prazer. Isso acontece em todos os setores, todas as religiões, em todos, né? Por isso que é importante você conhecer e você analisar e você saber filtrar e ter um ensinamento, um raciocínio lógico, né? O Espiritismo nos diz que nós não podemos ter uma fé cega. A nossa fé tem que ser racional. Se nós entrarmos para a fé cega, nós vamos fazer que nem os muçulmanos fazem, os que seguem essa doutrina de seita do Alcorão, que matam as pessoas, né? E dizem que está escrito lá que é dessa forma, e na verdade não, é uma distorção que foi feita, né? Então sempre quando nossa fé ela é uma fé cega, ela é perigosa, porque essa fé cega pode nos levar ao erro e nos fazer acreditar nesse erro, e é aí que acontecem várias distorções e que acabam fazendo acontecer tudo que já aconteceu ali, né? Desde a época das Inquisições a todas essas seitas muçulmanas que acabam matando as pessoas, fazendo muitas coisas que não estão nos ensinamentos, mas que são distorcidos por essas mentalidades que estão lá dentro, fazendo uma má interpretação dos ensinamentos. Me surpreendeu muito assim, o Brasil ser um dos que mais estuda, porque eu acho que é um país bem atrasado, né, de diversas maneiras. Eu achei que a gente tivesse ainda meio que engatinhando nessa... Tanto que os maiores médiums da atualidade, eles reencarnaram todos aqui no Brasil, né? Tem um livro, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, né? E ele ensina então que depois da França eles vieram todos para reencarnar no Brasil para seguir esses ensinamentos, né? E daqui vai se propagar esses ensinamentos, e muitos deles é através de espíritos que já vieram, já reencarnaram, como Chico Xavier, né? Ele fez praticamente 500 obras e todas elas falando e dando detalhes da espiritualidade, né? Detalhes que ainda não continham lá nos livros básicos de Allan Kardec. Então, baseado nessas obras, vai se expandir então esses ensinamentos, né? Mas se nós formos analisar, ainda é uma doutrina muito recente, né? Ela tem 170 anos praticamente. Considerando com outras religiões que são milenárias, ela até está se expandindo rapidamente. E se eu comecei a estudar por curiosidade apenas, mas eu espero que os espíritos de luz me soprem boas... A curiosidade, ela é positiva quando a tua intenção também é positiva, né? É por curiosidade, mas tu tem uma intenção de buscar respostas, né? Respostas que talvez você não esteja encontrando em outras religiões. Então você está procurando essa resposta. Agora, o que está por trás da tua intenção, do teu pensamento, é o que vai comandar isso, né? Se a tua intenção é boa, você está procurando essa resposta para se melhorar, para se elevar e para aprender positivamente, isto é positivo, né?
O que a gente fala em curiosidade é quando essa curiosidade ela é uma curiosidade simplesmente vulgar, que você, eu vou só ali para ver isso aí, mas não tem uma intenção de aprender realmente e buscar uma melhoria, uma elevação, né? Então a curiosidade é o que atrai a maioria das pessoas, mas a intenção por trás disso é o que conta. Antigamente eu sabia dos espíritos de luz e tal, e rezava para eles me intuírem bem, mas eu pensava assim, o espírito de luz, se for para o meu bem, que eu ganhe na Mega Sena. Não soprar nenhum número. Sempre a parte material. Não, mas eu queria ajudar o pessoal. Mas o primeiro, né? É aí que entra aquilo que as pessoas se iludem achando, né, que com a espiritualidade eu vou esclarecer dúvidas, mas dúvidas particulares, né? Então os ensinamentos são sempre coletivos. Eles não vêm para uma pessoa exclusiva e vai dizer aquilo lá. Mas a gente vê, vai entrar na internet, vai ver de tudo, né? No YouTube lá, pessoas, o meu mentor me ensinou isso, me disse aquilo, me ajudou a escolher o carro, qual era o melhor carro na loja lá para me comprar, né? Acredita quem quer, né? Porque as obras básicas, os espíritos nos ensinam a verdade, que na verdade não existe isso. Um mentor sério, um espírito elevado, ele nunca vai dizer assim para você, você deve fazer isso. Ele vai sugestionar a coisa mais acertada, né? Mas o livre-arbítrio é teu. A escolha é de cada um. Então ele não vai dizer, você deve fazer isso ou aquilo, né? Ele vai dizer o ensinamento e você vai seguir esse ensinamento da tua livre vontade, né? Do teu livre-arbítrio. Porque caso contrário, eles estariam interferindo no teu livre-arbítrio, né? Vocês, tu faz isso, faz aquilo, né? Não seria você escolhendo. E o que vai trazer mérito para o teu aprendizado é a tua escolha. É que nem quando você pede um conselho a alguém, a pessoa pode ir lá te aconselhar, mas a escolha vai ser tua, né? A escolha final, não adianta você dizer, fulano me aconselhou a fazer tal coisa, mas você que escolheu, né? A escolha é tua. E a espiritualidade de luz, a espiritualidade superior, ela não impõe nada. Ela ensina e deixa ao teu livre-arbítrio seguir os ensinamentos. Mais alguma pergunta? Nós vamos até o fim, né? Não? Na 19, né? Então nós vamos mais uma vez também dividir outra mensagem. Esta é uma psicografia também, que é uma mensagem escrita, recebida então no mesmo mês, de novembro de 2021, também pela médium Cristiane, pelo seu mentor, o Espírito Josué. E a mensagem diz: Mestre amado, gratidão. A oportunidade foi lançada no trilho do amor. Límpidas águas trazem, aflorando os corpos com fluidos de paz. Transmitem agora teus passos a outros corações. Aprender é muito importante. A prática é irmã. Se não se lamente. A prática traz benefícios imensos e inimagináveis. Se erramos hoje, amanhã podemos acertar. Lembra da prática. Erro e acerto fazendo parte de todo o processo. A lastimação deixemos para trás. Olhemos ao redor e em frente. Observe os passos do Mestre. Ele é o maior exemplo de resignação, humildade e amor. Nesta terra, coloque em prática todo o teu amor. Lançada ao mundo espiritual, no sono comigo aprende. Mas nas provações mundanas é que realmente tua escola se faz. Na caminhada, abre teus braços e acolhe nas necessidades os seres que precisam aprender. No amor, emana luz
emana luz colhidas com gesto nobre aqui para irmãos necessitados do além-tudo. Quanta dor sanada nessa imensa corrente, quanto amor passado por vocês. E vamos caminhando. Tarefas maiores ainda vos aguardam. Josué.